Olá, quero estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa meditação e depois estar fazendo alguns comentários sobre esta palavra, sobre o que o dicionário diz sobre algumas palavras, para que fique mais claro, né? O que a Bíblia está querendo dizer. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Recomendações às mulheres. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e depois Eva. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Então, primeiramente, que antes de fazer algum comentário acerca dessa palavra, eu quero estar lendo o que isso quer dizer, algumas palavras aqui, para que fique bem claro que às vezes a gente lê a palavra do Senhor, mas muitas palavras ali passam desapercebidas e são muito importantes para cada um de nós. E aqui, quando se fala que Timóteo falando que ele recomenda que as mulheres vistam com decência. A decência quer dizer com bons modos, é ser decente, que se vistam de bons modos. A modéstia é ausência de vaidade, simplicidade, despretensão, decência, compostura, moderação, sobriedade, simplicidade. Então aqui qualidade do que é simples. Segunda opção aqui no dicionário, segunda forma simples e natural de viver, ou dizer ou descrever, é viver de maneira simples. Despretensão, falta de pretensão, é ser modesto. Sobriedade, moderado no comer ou no beber. Porque alguns significados aí vai dando algumas referências, então quanto mais a gente vai pegando o que significa aquela palavra, o bom de estudar a Bíblia é isso, porque se nós só lermos a Bíblia, a gente não consegue entender a profundidade que é, e por mais que nós passarmos tempo estudando, ainda não será suficiente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então aqui, quando a palavra de Deus diz que Timóteo falando que as mulheres, né? Nós mulheres precisamos nos vestir com decência. O que Timóteo estava falando para nós mulheres? Porque a palavra do Senhor não é só para aquele tempo. A palavra do Senhor ela continua valendo para os nossos dias. Então Timóteo, o que ele diz na palavra do Senhor? O que ele é usado para falar para nós? Né, trazendo para os dias de hoje. Nós mulheres precisamos nos vestir com decência. Peraí, depois você volta aqui. Deixa a mamãe terminar o vídeo, depois você volta, tá bom? Precisamos nos vestir com decência. E aí, o que? Com bons modos. E muitos não é uma opinião minha, é o que a Bíblia diz. Porque por muita gente pensar assim, não, mas cada um faz o que quer e que cada um cuida da sua vida. A verdade é que cada um de nós não queremos, muitas das vezes eu falar por mim, acredito que muitos são assim, por não querer aborrecer, por não querer passar como aquele que é o contencioso, porque nota, quando você vem com uma proposta diferente daquilo que está sendo natural, você é o pretencioso, você é a pretenciosa, é aquele que está causando a confusão. Mas nós temos que observar essa pessoa que está falando algo. É aquilo que a Bíblia diz? Ou é alguém que só está procurando confusão? Porque existe pessoas que elas entram no meio para trazer discórdia, para trazer confusão. Mas quando nós entramos no meio, quando nós falamos algo que é bíblico, nós não somos os causadores de confusão, pelo contrário, nós estamos ali para que o reino cresça.
Nós sempre vamos diminuir, mas para que Deus cresça através de nós. Para que a palavra do Senhor, ela venha a ser notada, mas não da maneira que nós queremos, da maneira que é a realidade. E aí, às vezes a pessoa fala, mas fulano, ele é contencioso, ele gosta de causar confusão, tá tudo tão em paz, e a pessoa chega e arruma confusão. O que Acabe falou para Elias? Ah, Elias, você vem da parte de Deus, homem de Deus, profeta? Não. Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. Por quê? Acabe estava fazendo o que ele queria, como bem entendia. Mas Deus mandou que Elias fosse até Acabe, profeta de Deus. E o profeta de Deus, falando a verdade, ele foi chamado de perturbador de Israel. Então, nota, nem sempre aquele que está causando uma confusão é enviado do diabo, é o causador de contenda. Às vezes, aquele que está levando uma confusão, na verdade, não é confusão, é a palavra de Deus que está sendo rejeitada para aqueles que estão na casa de Deus. Porque essa palavra é para aqueles que estão na casa do Senhor. É para aqueles que estão com o coração endurecido, que os ouvidos tapados, que não conseguem enxergar, que é a palavra de Deus. Acabe era rei de Israel, mas ele não conseguiu entender que Deus tinha enviado ali o profeta, porque estava distante de Deus. Aquele que não recebe a correção de Deus, ele está distante de Deus, porque o filho entende. Não é que maravilha receber correção, mas a correção é necessária para que cresçamos. Então, diante dessas palavras, eu tenho estudado e pretendo e preciso estudar mais sobre esses assuntos. Às vezes a gente quer calar, porque quando a gente levanta um assunto, uma questão que é polêmica, porque tudo que exige mudança em nós torna-se polêmico. Por quê? Está havendo uma comodidade nas igrejas, eu falo da igreja de modo geral, não é uma placa determinada, não, de modo geral. Aqui não escapa nenhuma igreja, nenhuma, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, né, o corpo de Cristo, e é nós que precisamos ser transformados. Então, essa correção é para nós, é para que nós venhamos melhorar a cada dia. E aí eu estava vendo um vídeo na internet um tempo atrás de uma psicóloga que estava dando uma palestra, só que ela explicou que a escola era pequena, onde ela foi convidada para dar a palestra, e a igreja cedeu para que ela desse a palestra na igreja. Só que não era uma pregação, ela não é pastora, mas a polêmica foi, ela estava com um vestido comprido, em questão de comprimento, era um vestido decente em questão de comprimento, mas era um vestido que marcava todo o seu corpo. E aí ela gravou um vídeo, depois das polêmicas, ela gravou um vídeo explicando que como que pode, ela estava ali para ajudar, ela nem precisava, mas ela estava ali para ajudar como psicóloga, para dar uma palestra, e as pessoas criticarem ela e tal. Então o que eu percebi ali? E ela disse assim, eu vou na igreja, perto da minha casa, ou seja, é alguém que conhece a palavra de Deus. Ela não é pastora, ela não estava na igreja pregando a palavra, ela estava ministrando, dando uma palestra como psicóloga, mas ela disse, eu vou numa igreja perto da minha casa. Ali ela estava dizendo, eu sei e conheço a palavra de Deus. Só que ela estava tendo dificuldades de aceitar uma correção. Não sei como é que as pessoas escreveram no comentário para ela, porque uma coisa é nós falarmos da palavra de Deus, aquilo que é certo e errado. Outra coisa, nós achamos que eu sou melhor, eu não tenho pecado, eu posso chegar e acusar. A questão não é acusar. A questão, o que nós precisamos fazer é admoestar. E a admoestação nada mais é do que advertir por alguma falta da pessoa, censurar ou repreender com brandura, advertir. Então, quando a gente vai mostrar para a pessoa que ela está errada biblicamente, de acordo com o que a Bíblia diz, nós temos que ir com brandura. E às vezes as pessoas elas falam, talvez com muito, tipo assim, você está errado e como se a pessoa não cometesse erros. Quero deixar bem claro que todos nós estamos no caminho. Todos nós temos que ter mudanças em diversas áreas da nossa vida. O que eu quero chamar a atenção nesse vídeo
é que nós precisamos mudar. Por quê? O que eu observo? Se eu tenho uma falha, eu vou ficar quietinha, porque se eu for falar com o meu irmão, com a minha irmã, ela vai mostrar minha falha e eu não quero mudar. Percebe que o problema é que as pessoas elas estão com dificuldade de aceitar que tem que mudar. Então, se eu não vou mudar, eu não vou cobrar do outro. Mas esse vídeo é para chamar a nossa atenção para que nós precisamos nos unir. Nós precisamos admoestar. Só um minutinho, Arthur. Desce e vai pro quarto, porque aí você cai. Vai pro quarto, igual a mamãe falou. Quando a mamãe terminar o vídeo, você vem, tá bom? Eu não vou colocar pausa, porque eu ainda não sei colocar pausa para depois voltar. Então, para editar vídeo, eu não sei ainda. Então, aqui eu tenho um menino de 3 anos, então é assim que funciona. Então, o que acontece? As pessoas elas estão tendo dificuldade de aceitar o que a Bíblia diz, como ela diz. Nós chegamos, nós reconhecemos a Cristo, aceitamos a Cristo. Professamos a nossa fé em Cristo. A partir desse momento, é o Senhor quem está no controle. A partir desse momento, é Ele quem nos governa. Nós éramos governados pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe das trevas. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, e glória a Deus por isso, nós entendemos que nós servimos um Deus poderoso, um Deus vivo, que enviou o seu Filho, morreu por amor a nós. Nós vivemos no tempo da graça, e porque nós vivemos no tempo da graça, nós somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos querer mudar. E aí, observando alguns versículos aqui da Bíblia, lá em Pedro, Paulo falando, né, algumas questões, Pedro falando, a gente vai ver que tem correção para todo mundo. Ninguém escapa da correção, e o que eu fico triste, o que dói é que as pessoas não querem ser corrigidas. O que dói na minha alma, e muitas vezes eu choro na minha casa, é porque as pessoas elas entendem a palavra, mas elas não querem aceitar a palavra como ela é. Como eu volto a dizer, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu não tenho falhas, que eu não preciso melhorar, que eu não tenho que deixar algumas coisas, igual eu li aqui sobre comer. Eu preciso diminuir a minha comida. Porque eu preciso diminuir a minha comida, eu vou me calar? Não, eu tenho que diminuir a minha comida. E eu preciso falar da palavra. Então eu necessito disso. Porque quando eu obedeço a palavra do Senhor, eu cresço. Mas nós precisamos... Filho, volta pro quarto até a mamãe terminar. Vai lá. Obedece a mamãe, tá bom? Depois a mamãe te chama quando terminar, vai. Isso. Obediência, tá? Então o que acontece? As pessoas elas não querem obedecer o que está escrito. E por não querer obedecer, elas dizem que as pessoas estão julgando, estão criticando e que é melhor viver em paz, assim, ignorar o que as pessoas estão falando para viver em paz. Mas essa paz não está na Bíblia, não. Essa paz de eu vou ignorar o que as pessoas estão falando. Não, eu não vou ignorar, não. Eu vou analisar, eu vou avaliar. O que essa pessoa está falando a meu respeito? Condiz com o que a Bíblia diz? Então sou eu que preciso mudar. Talvez aquela pessoa não soube falar comigo. E internet é um perigo, porque as pessoas elas acham assim, eu vou falar o que eu quero, escrever no caso, escrever o que eu quero e tá tudo bem. Não é assim. Eu não estou dizendo que está certo as pessoas julgarem, criticarem de qualquer maneira, até porque às vezes quem está criticando e julgando, às vezes está cometendo um adultério, às vezes está roubando na empresa, mas ninguém está vendo. Só que esquece de que quem expõe na internet é visto. Mas o Senhor, Ele nos conhece. Então, de repente, a pessoa não é vista na internet, mas se ela tiver um comportamento lá na empresa que ela trabalha, se o homem está dando confiança para uma colega de trabalho, se a colega de trabalho está dando confiança para algum homem que é casado, um dos dois ou ambos são casados, ninguém está vendo, não tem ninguém filmando, mas Deus conhece o comportamento de cada um. Então, percebe, a questão não é eu estou falando porque eu sou perfeita. Não existe isso. Perfeito é o que está na palavra do Senhor. Então, o que acontece? Esse vídeo é para chamar a nossa atenção, para que nós possamos nos unir. Não tem essa de que eu prefiro viver em paz. Fulano me criticou, não quero nem saber de fulano, de cicrano, não, é seu irmão em Cristo. É para lá que você vai com ele. Dá para ficar de mal com a pessoa que mora na sua casa? Primeiro, que não é bíblico isso, que nós devemos perdoar. Então, como é que eu vou ignorar alguém que está falando algo da palavra? O que eu tenho que avaliar o meu comportamento. E voltando sobre... Tá molhada.
Depois eu vou te ajudar. Então, voltando sobre essa psicóloga, mas isso aí acontece nas igrejas. Pessoas estão indo com roupas indecentes. Não é que para a igreja eu vou com a roupa decente e na rua eu vou andar de qualquer maneira. Não. Nós precisamos andar decentemente em todo e qualquer lugar, porque nós servimos a Cristo. Nós não andamos segundo as nossas vontades ou a vontade do mundo, ou a maneira que o mundo vive. A maneira que o mundo vive é quanto mais curta a roupa, fica mais bonita. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é para o nosso marido. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, da mesma maneira que eu tenho que diminuir a comida, aquela que anda com roupa curta tem que aumentar a roupa. E aqui eu não estou falando, tem que ser no tamanho tal, não, de forma alguma. É se vestir com decência, é ser modesta, é ser prudente, é observar o que a palavra de Deus diz. É entender que a nossa beleza não está no exterior. A nossa beleza é aquilo que a gente transmite, é aquilo que a gente consegue expor, mas que vem de dentro. É aquele que nos direciona. Porque às vezes a pessoa também está toda vestida, mas você vai conversar com a pessoa, não tem conteúdo de Deus, não tem nada de Deus. Então aqui é um alerta para todas nós de todas as formas. Não é só pensar, então eu vou vestir uma roupa mais comprida e tá tudo bem, não. Tem que ter um coração puro. Porque tem coisas que nós vemos, mas tem coisas que está em nós que só o Senhor conhece. E ninguém vai nos julgar nunca. Mas o Espírito Santo nos mostra onde nós estamos errando. Então esse vídeo é para isso. Quando alguém te criticar por algo que você está fazendo, primeiro passo, analise o que essa pessoa falou, mas não de acordo com o que você pensa ou que alguém que está à sua volta. Analisa de acordo com o que a Bíblia diz. Por quê? Porque se nós formos analisar de acordo com o que nós pensamos, vai continuar no mesmo, porque a gente vai continuar agindo da mesma forma. Outra coisa que eu li aqui, que Timóteo falando, que Paulo já tinha falado, né? Paulo falando para Timóteo como ele deveria comportar e como ele deveria falar para a igreja. Então, Paulo falou que a mulher ela deve aprender em silêncio e com toda reverência. Para quem me conhece aqui na minha cidade, perto aqui, sabe que eu prego a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu começo a estudar mais sobre isso, eu falo, opa, a minha igreja não proíbe mulher pregar. E para falar a verdade, eu gosto muito de pregar. Embora eu fico muito apavorada, eu gosto muito de pregar. Mas vou estudar a fundo, vou entender o que Paulo estava falando aqui, orientando a Timóteo, como ele deveria orientar a igreja. E se é proibido, é proibido. Porque por nós queremos mudar as coisas que nós temos distanciado do propósito do Senhor. Tem coisas que às vezes não vai ser pecado, mas por não ser um pecado que nos afasta de Deus, são situações que nós vamos dando legalidade para distanciar do propósito do Senhor. Então, assim, por que a dificuldade de obedecer a palavra? Eu prego. Aí eu leio aqui e falo, mas está escrito aqui que ele não permite que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o homem, até porque é bíblico, né? Porque é o homem que é o cabeça. Nós precisamos ser submissos, que é outra polêmica para outro vídeo. Mas que a mulher deve aprender em silêncio, ou seja, então a mulher não pode falar na igreja. Então, por que eu tô lendo isso aqui? Então, não vou ficar quietinha, porque senão eu vou ter que parar de pregar. Se eu precisar parar de pregar, porque a Bíblia diz, eu paro de pregar. Porque eu posso pregar na minha casa, eu posso pregar, eu posso falar da palavra do Senhor junto para as irmãs em Cristo, minhas irmãs na minha casa. Eu não vou deixar de pregar a palavra. Mas se a Bíblia diz que eu não posso pregar lá na igreja, ensinar na igreja, eu vou parar. Sabe por quê? Importa obedecer a Deus. Às vezes tem alguém que fala para você que você pode fazer, mas se a Bíblia condenar, então você não faça. Sabe por quê? Quando você fechar os olhos, alguém que está te autorizando a fazer algo, e quando eu falo alguém, nem digo só de líderes, às vezes alguém da sua casa, algum seu amigo, não faz, o que tem? Todo mundo está fazendo. Quando você fechar os olhos, essa pessoa vai te levar para o céu? Então, cuidado, porque quem vai te levar para o céu é o Senhor. Quem vai te levar para o céu, quem vai encontrar com você nas nuvens, olha que maravilha, conosco, é o Senhor Jesus. Então nós temos que obedecer o que a palavra de Deus diz, porque ninguém tem poder para nos levar para o céu senão o Senhor. Foi Ele que morreu por nós. Então, cuidado com quem está te elogiando, não está te criticando em nada. Cuidado, porque às vezes quem está te
advertindo, quem está te admoestando, é porque quer ver você no céu. E isso não quer dizer que quem está falando é melhor do que você, não. Nós somos uma família, nós somos o membro, nós somos o corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que é um cuidando do outro. Então vamos parar com esse negócio de que, não, eu quero é paz, fulano me criticou, não quero nem saber, não, vamos saber sim, me criticou? O que me criticou? Por que falou? Falou do meu comportamento? Falou da minha roupa? Falou do jeito que eu tô falando? Porque o que tem de pessoas, não só mulheres, mas o que tem de pessoas de modo geral falando palavrão, tendo uma vida contrária ao que a Bíblia diz que o cristão tem que viver. Então esse vídeo é para te dizer, nós precisamos ser mulheres que andam com modéstia. Meu menino na janela de novo. Arthur, desce, a mamãe já falou. Depois a gente vai conversar sobre a desobediência. Depois nós vamos conversar. Então, o que acontece? Nós, mulheres, precisamos fazer e andar como a Bíblia diz. E tudo aquilo que nós temos feito, que a Bíblia, na medida que a gente vai aprendendo e entendendo que não pode, a Bíblia diz, vamos abrir mão, sabe por quê? Um dia a gente vai morar num lugar maravilhoso, que não se compara com o que a gente vive aqui. Eu quero vestir uma roupa mais curta, mais sensual. Para quê? Se a palavra condena. Eu tomei um sol, então quero mostrar minha perna bronzeada. Para quê? Se a Bíblia diz que o nosso corpo é para mostrar para o nosso marido, na nossa casa, no nosso quarto. Não precisa disso. A mulher que é amada pelo seu esposo, ela não tem a necessidade de expor o seu corpo. A mulher que conhece a palavra de Deus, ela anda decentemente, não só com as suas vestes, mas no seu comportamento. Então, esse vídeo é para nos alertarmos. Então, se você pode ler aí na sua casa, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 12, mas pode continuar lendo, a palavra do Senhor é maravilhosa, nós aprendemos muito com a palavra do Senhor. Então fico com essa palavra nessa hora. Queira aprender mais de Deus, queira mudar a sua vida, assim como eu também, cada vez que eu aprendo, eu procuro colocar em prática na medida do possível. Nunca serei perfeita, nunca seremos perfeitos, mas não podemos acomodar diante disso. Igual a Bíblia diz que no final o amor de muitos esfriaria. Eu não quero estar do lado daqueles que o amor esfria. Eu quero estar do lado daqueles que perseveram até o fim para receber a coroa da vida. Amém? Então esforça, persevera, porque o Senhor ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja pura, lavada e remida pelo sangue dele. Não é uma igreja de qualquer maneira. Amém? Fica na paz.